presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos aqui presentes. Se você pudesse, coloque em pé. Hoje é um tempo de celebrar o nosso Deus. Hoje é domingo, o dia da ressurreição do nosso Senhor. E na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo nos lembra de algo muito importante a respeito da vida e do serviço a Deus. É na presença do nosso Senhor que tudo acontece. É diante do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, cantamos, vivemos e fazemos tudo aquilo que diz respeito à nossa vida de fé. Isso deve nos gerar temor, mas ao mesmo tempo dádiva e privilégio de saber que Deus se faz presente como alvo do nosso culto e da nossa adoração. Amém? Vamos reunir as nossas vozes agora em coro ao nosso Deus e cantarmos na presença dEle. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Mais uma vez, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Até aqui, a graça do Senhor tem nos sustentado, não somente na nossa vida diária, não somente na nossa experiência fora desse ambiente de culto, mas tem nos sustentado como rebanho dele, como igreja dele. Até aqui a mão de Deus nos conduziu e nós cremos que assim há de ser continuamente. Amém? Então vamos juntos, com toda alegria. Até aqui a tua mão nos conduziu e assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. Mais uma vez, até aqui a tua mão nos conduziu e assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, na confiança em ti, renovada em nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, na confiança em ti, renovada em nós hoje aqui.
no viver da gente. No viver da gente, seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós. no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, Renovada em nós, hoje aqui. Amém. Graças e paz, irmãos. Irmãos podem sentar nesse momento. Como é bom podermos louvar e exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e glória, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a expressar um sorriso para quem está perto de você, mostrar aí que você está, né? Como é que você está? Pergunta como é que está o irmão, cumprimenta, né? Como é bom estarmos reunidos, né, irmãos, aqui na casa do Senhor, em união, nessa comunhão com os nossos irmãos. Como é gostoso podermos ter essa comunhão uns com os outros. A irmã Chiquinha tomou a iniciativa ali. Eu quero convidar os irmãos, quem puder, né, cumprimente aí quem está próximo, quem puder, né, cumprimente, acene com a mão, né, se você puder, sentir a vontade para isso, faça isso, é bom. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos motivos para agradecer ao Senhor, né? Temos visto a mão de Deus, e eu tenho dito que aqui em nossa igreja, nós temos comemorado pequenas vitórias, né? São coisas assim simples, são coisas assim aparentemente, pastor, isso é fácil, né? Mas são pequenas coisas que Deus tem feito em nosso meio, que tem mostrado de fato que Ele está conosco, que Ele ama o povo dele aqui da Igreja Batista de Vila Moraes, que Ele tem ouvido de fato nossas orações, temos orado, Deus tem respondido. Na última quarta-feira, nós tivemos aqui algo muito especial, um culto, depois nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, não é ainda o momento dos avisos, né? Mas tivemos aqui um momento de oração, né? Temos pedido, clamado, isso é algo maravilhoso de ver na igreja do Senhor, um Deus que está vivo, um Deus que se faz presente, né? O nosso Deus não é aquele Deus que curava, Ele é o Deus que curava e é o Deus que cura, né? Ele não é o Deus que falava, é o Deus que falava, é o Deus que continua falando, porque esse é o nosso Deus, glória a Deus por isso, né? E nós temos testemunhos, e tenho ouvido de vários irmãos testemunhos maravilhosos, abençoadores, mas a irmã Chiquinha, a irmã Francisca, né? Chiquinha, como nós falamos assim com carinho, ela tem um testemunho que ela gostaria de trazer. Então, irmã Francisca, vem aqui, por favor. Venha dar o seu testemunho. Muito bem. Deixa eu descer aqui. Boa noite, irmãos. É paz do Senhor. Irmãos, a igreja que não tem testemunho está muito fora da igreja. Deus faz por nós as coisas. É só nós pedir. Irmãos, aconteceu uns 15 dias atrás. Eu fui deitar. E sabe, o travesseiro fala com a gente. E pensando. De repente, me veio... eu falei, minha irmã põe a Bíblia lá em cima, com o Salmo 91 o tempo todo. Filha, você já leu hoje? Daqui a pouco eu vou ler, tá bom. E eu falei, puxa vida, o Salmo 91, ele é tão grandioso, ele fala tanto com a gente, que se a gente... Aí eu pensei comigo, uma horinha qualquer, eu vou pedir o pastor para me falar alguma coisa do Salmo 91, ou... Quem sabe Deus toca no coração dele. Irmãs, é muito gratificante.
Eu chego quarta-feira aqui. Quer dizer, a gente assusta porque a gente é ser humano. Quem que estava falando o Salmo 91 pregou? Pastor Oséias. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Eu falei, meu Deus do céu, manda alguém pregar sobre o Salmo 91. Muito gratificante, né, irmãos? A gente ter esse contato, esse testemunho para nós contarmos para a igreja, para dividir com os irmãos a alegria de cada um. Aí eu tenho um trecho na Bíblia sobre aquela mulher que traz o nome da cidade, Sunamita. Isso. E ela não tem um nome, ela traz o nome da cidade. Então, aquele trecho, ele fala muito comigo também. Nossa, quanta coisa linda que aquela... Até me lembro, eu dou risada quando ela fala, homem de Deus, eu já estou tão velha, não me engane que eu vou ter um filho. Ela falou assim com tanta... Como se achasse que ele estava enganando. Ele não estava enganando. Era uma bênção que ela ia receber. Nos 9 meses ela teve o filho. Aí aconteceu de novo que o filho ficou doente, morreu. Aí vai ela atrás, sai no cavalo, vai atrás do homem de Deus para orar para o meu filho. E ela, outra vez, ela fala, eu não pedi filho. Como se ela estivesse fazendo uma cobrança, ou por outra, triste. Porque ela teve o filho e o filho morre, com uma dor de cabeça muito forte. E o filho morreu. Aí veio o homem de Deus, orou, né? Graças a Deus. Então, eu estava lendo, toda semana, eu já sei até de cor. Aí eu falei, oh meu Deus do céu, tão linda essa pregação. O dia o mês das mulheres, da família. Quem sabe uma das irmãs ou alguém fala sobre esta mulher. Eu cheguei aqui chegamos aqui na nossa reunião. Quem fala da Sunamita? A Milene. A Milene pegou, eu falei, não acredito. Ela, por quê, irmã? Porque eu estava pensando em pedir alguém para falar sobre essa mulher, porque é tão gostoso a gente ouvir, né, irmã? E a Milene falou, leu e fez uma divulgação linda sobre a mulher. Ela falou com todos nós uma coisa maravilhosa, irmã. Irmãs, parece coisas pequenas, mas elas não são pequenas não, viu? Elas são muito e muito grandes. Nós temos que dar graças a Deus pelas pequenas coisas que Deus faz com nós. Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, não é, minha irmã? Aí vem a outra bênção, meu pai. Que essa seria a primeira, mas não tem problema. Eu chego na minha filha. Se eu me engasgar, os irmãos me perdoem aqui. Chego na minha filha. Ela falou para mim, mãe, quando que é aposta no novo pastora? Eu falei, é sábado, dia 23. Eu quero ir. Eu falei, você quer ir, filha? Quantos anos aqui, irmã? Nunca vi. Então eu fico me perguntando, eu tinha que ralar o joelho. Tinha. Ainda tem que ralar mais um bocado. Porque tem meu filho, tem o meu genro, o marido dela. E os outros da família, irmão. Que a gente quer que uma hora eles saibam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não tem outro jeito. E eles ficam naquela, vou hoje, vou amanhã, tomam uma cervejinha no fim de semana, fumam seu cigarrinho, se apega nisso. Parece que aquilo é uma desculpa. Eu falei que adianta você estar alegre agora, amanhã está triste. Só tem um jeito de vocês ficarem alegres a vida toda. Servir um Deus Todo-Poderoso.
A alegria vem. Vamos passar tribulação? Claro que vamos. Não somos perfeitos. Imagina. Mas tão diferente. Tão diferente. Irmãos, e resumindo, eu preciso que os irmãos, o pastor, a igreja, continuem orando por mim, irmãos, porque eu ando com o coração um pouquinho doído, não falo nada, mas coração um pouquinho triste. Não fazia um ano, estava fazendo um ano que meu irmão faleceu. De repente vai minha irmã caçula. Eu falei, Jesus, com alguns dias vai a outra. Eu fiquei assim, Jesus, me ajude. A única coisa que eu quero, me dê força. Porque não é fácil. Não é fácil. Glória a Deus. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, que Ele merece. Digno de toda honra e glória. Glória a Deus. Obrigado, viu, irmão? Obrigado. Amém. Amém. Irmãos, é sempre bom testemunharmos, né, daquilo que Deus tem feito em nosso meio. São coisas, como a nossa irmã Francisca disse, são coisas aparentemente pequenas, simples, mas Deus tem trabalhado em nosso meio, Deus tem agido em nosso meio. E de vez em quando, né, nós vamos ter alguns momentos aqui no nosso culto de testemunhar, de agradecer, de reconhecer, porque eu creio que os testemunhos, eles incentivam os irmãos a orarem também, incentivam os irmãos a perceberem que Deus está atento, ouvindo o seu clamor, o seu pedido. Muitas vezes a gente pede ao Senhor algo tão simples: Senhor, me instrui nesse texto, me fala nesse texto, e Deus, né, Ele toca, Ele age de uma maneira sobrenatural e as coisas acontecem. Não são coincidências, é Deus agindo, é o poder de Deus, e nós cremos nesse poder para a honra e glória do Senhor. Eu quero chamar as crianças à frente, nós vamos orar por elas. Queremos agradecer ao Senhor, porque nossas crianças têm sido bênção aqui em nossa igreja. Queremos agradecer também pelas irmãs, né, que têm cuidado aí, pelos irmãos que têm colaborado com o Ministério Infantil, que são bênção, né, também aqui em nossa igreja, porque nós precisamos de pessoas para ajudar nessa área. Então, tem pessoas aqui se colocando à disposição, ajudando, isso é bênção de Deus também. Quero pedir aos irmãos para estender uma das mãos à frente, nós vamos orar pelas crianças agora, nesse momento. Pai amado, nós estendemos nossas mãos na direção aqui das nossas crianças, já agradecendo ao Senhor pela vida delas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas crianças, o Senhor tem abençoado elas, o Senhor tem também, Senhor Deus, levantado pessoas aqui em nossa igreja que se dispõem a servir, cuidando dessas crianças, cuidando delas na classe, ensinando, Senhor Deus, falando de Ti no culto infantil. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a fazer, Senhor Deus, o Teu querer na vida das nossas crianças. Elas são presentes do Senhor para a igreja, Pai. Somos gratos. Por isso nós estendemos nossas mãos, clamando as bênçãos do Senhor sobre elas, sobre os nossos professores, sobre os voluntários. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. As crianças poderão subir nesse momento. Eu quero também, deixa eu ver aqui, eu quero apresentar alguns avisos, irmãos, e aí sim, dizer de algumas coisas que estão acontecendo aqui em nossa igreja. Quarta-feira, tivemos um culto aqui, né, muito abençoador, né, e geralmente culto de quarta-feira nas igrejas em geral, né, principalmente batista, costuma ser um culto de gato minguado, como diz aquela frase lá, né? Mas não foi assim na última quarta. Última quarta nós tivemos um número expressivo de irmãos aqui, para a honra e glória do Senhor. Tivemos o grupo de louvor tocando, tivemos uma palavra pregada. Aqui acho que tem até algumas fotos, né? Então foi um culto muito gostoso, muito abençoador. Então você, meu irmão, que está nos assistindo aí pela live, participando desse culto online, você está convidado a vir na quarta-feira. O culto começa pontualmente às 8 da noite e termina às 21 horas. Então é 1 hora de culto, mas 1 hora dedicado à oração,
né? Temos momento de música, temos momento de ministração da palavra, mas nós passamos mais tempo no culto de quarta-feira orando, né? Se você vier aqui com o cronômetro, você vai perceber que nós gastamos mais tempo aqui orando e foi muito abençoador. Então, eu convido os irmãos que ainda não participaram, que têm disponibilidade, venha participar, porque tem sido bênção, tempo abençoador nesses cultos de quarta-feira. Quero dizer também aos irmãos que ontem nós tivemos aqui em nossa igreja, acho que não vai ter foto aqui, mas tivemos aqui em nossa igreja uma reunião com a liderança. Tem foto sim, o pessoal está rápido ali. Tivemos a reunião com a liderança de planejamentos, né? Então, é muito bom quando a igreja ela faz as coisas de forma organizada, planejada, né? Então, cada ministério trouxe ali suas propostas, fizemos um café da manhã muito gostoso e temos ali já um planejamento para os próximos meses. Então, esteja atento às atividades da igreja, as atividades vão ser sempre avisadas com um pouco de antecedência, para que os irmãos possam se organizar, se colocarem na sua agenda, né? E eu creio que isso é bênção também para a igreja. E quero, por fim, dizer que no próximo dia 11 de junho, né? Ou seja, no próximo sábado, o que teremos aqui na igreja, irmãos? Isso aí, encontro de casais, muito bem. Então vamos ter aqui na nossa igreja encontro de casais. Pastor, eu estou namorando, eu posso vir nesse encontro de casais? Não. Pastor, eu estou casado, eu posso vir nesse encontro de casais? Deve. Eu não sou casado no papel, mas eu moro junto, tenho, né, uma situação assim, um pouco diferente, pastor. Eu posso vir? Deve. Venha, né? Então é para os casais, tá bom? Casais que são casados ou que compartilham a vida a dois. Então, todos esses casais, mesmo aqueles que não são da igreja, visitantes, tá bom? São convidados. Teremos aqui um momento muito agradável, abençoador. Pastor, qual o valor desse evento? Tem que pagar quanto? Nada. Tem que pagar nada. Você está convidado a vir. E o alimento que terá aqui será a palavra de Deus para abençoar o seu casamento, o seu relacionamento, tá bom? Ah, pastor, e depois do encontro, vai ter alguma comida? Não, não terá, tá bom? Porque o nosso foco é que todos realmente estejam focados aqui no alimento espiritual, na palavra de Deus, tá bom? Depois planejaremos aí um jantar para os casais, algo do tipo. O nosso principal objetivo nesse momento é que todos estejam aqui participando, porque se nós tivéssemos, por exemplo, algum tipo de momento aqui de comida, nós perderíamos uma boa parte das irmãs lá na cozinha, né? Eu diria pelo menos umas 5, 6, 7 irmãs estariam lá, preparando, preocupadas com isso, e eu quero que todos venham preocupados em absorver daquilo que Deus quer falar para o seu casamento, para o seu relacionamento. Então venha aberto a isso. Traga visitantes, é uma oportunidade para que pessoas de fora também venham, eles serão muito bem-vindos, a mensagem também vai falar ao coração deles. Eu creio que é uma oportunidade que Deus está dando para a nossa igreja nesse tempo. Então, sábado, dia 11, às 19 horas, teremos aqui em nossa igreja um encontro de casais, tá bom? Creio que vai ser bênção. Temos algum visitante aqui conosco nessa noite? Por favor, levante a mão, visitante. Tem algum visitante? Temos uma visitante ali, muito bem. Fica de pé, por gentileza. Qual é o seu nome? Nilza, bem-vinda, Nilza. Segunda vez, que legal. Tem mais algum visitante conosco? Não tem? Então eu quero dizer para a Nilza, muito bem-vinda aqui em nosso meio. Fica à vontade, a casa também é sua, tá bom? E volte mais vezes. Como a nossa igreja costuma dizer para os nossos visitantes, irmãos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Bem-vinda, viu, Nilza? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Quero convidar o nosso irmão Ivanildo para trazer esse momento aqui. Boa noite, igreja, graça e paz. Chegamos no momento aí de continuidade de culto, né? Momento onde você vai poder adorar a Deus com aquilo que Ele tem te dado, né? Com aquilo que pertence a Ele, né? E esse é um momento assim importantíssimo, né? Para nós demonstrarmos o nosso amor para Deus.
tá? Eu quero que o irmão fique de pé, por favor. Pegue a sua espada aí, digital ou física, abre ela em Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Esse barulhinho das folhas, né? Isso é. O digital não tem isso, né? Então, carta de Paulo a Tito, uma carta pastoral, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim, a palavra do Senhor: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade de Deus e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos nossos atos de justiça que nós praticávamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Os irmãos podem se assentar. Então, irmão, é bem claro, nesse pequeno trecho, da carta de Paulo, que como salvos nós já fomos alcançados por essa misericórdia, pela misericórdia de Deus, onde nós, estávamos totalmente no lamaçal do pecado, sem esperança, estávamos totalmente perdidos, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele olhou por nós e enviou o Filho, o seu Filho unigênito, Jesus, que morreu por nós e nos deu essa esperança, a esperança da vida eterna, tá? Recebemos tudo de graça, não precisamos fazer nada para que fôssemos justificados, tá? Mas nós temos missões a cumprir, Nós, como os filhos de Deus, nós temos algumas missões a cumprir aqui na terra, E uma das missões é o amor ao próximo, É levarmos o evangelho para a vida dessas pessoas, É a igreja fora do portão. E a gente sabe que para isso a gente precisa, de verbas. Nós precisamos de verbas para podermos termos ações que levem esse amor, a essas pessoas que estão tão necessitadas do amor do evangelho. E isso cabe a nós como igreja, a nos dedicarmos, a entregarmos aquilo que pertence a Deus. E você vai ter isso nesse momento, Então, nós cristãos, nós temos esse privilégio de exercermos esse momento, Momento único, separado, Momento valioso nas nossas vidas. E você vai ter esse momento agora, tá? É uma expressão do que Deus fez por você e que Ele vai continuar fazendo na sua vida, as suas obras, de misericórdias sobre nós. Nós não somos merecedores de nada, mas o amor de Deus, Ele invade a nossa vida e faz com que nós olhamos para os outros, que não têm a mesma condição espiritual que nós temos, com compaixão e amor. Então, meu querido, faça isso, hoje, nesta hora, neste momento, e nós vamos louvar, que você tenha essa oportunidade. Amém? Se você puder, coloque-se em pé, nós cantaremos o hino 135.
as mulheres cantam. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Todos. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Para os homens. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, todos. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Vamos juntos, ó vem. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Ó vem. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Aleluia. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Vamos encerrar esse momento com uma oração. Pai querido, te louvamos, Senhor, exaltamos, ó Deus, o teu santo e amado nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso Deus. Nós podemos declarar que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. É um privilégio, Senhor, poder participar, ó Deus, do engrandecimento do teu reino, Pai. Que o Senhor visite, Senhor, cada um nesta hora, ó Pai, e dê a cada um, Senhor, o sustento, ó Pai, financeiro, sustento físico, saúde. Que o Senhor, ó Pai, através do teu Espírito, Pai, venha, ó Deus, contribuir, Senhor, com a vida de cada um da tua igreja, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, como liderança, Senhor, como responsáveis, ó Deus, pela condução do teu reino, ó Pai, nós possamos, Senhor, ter sabedoria vinda do teu Espírito Santo para administrar, Senhor, os recursos, ó Pai, que chegam aqui, Senhor, na tua casa, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa noite, e continua falando, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, não porque nós merecemos, ó Pai, mas no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Amém, glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias aí no Evangelho de João, no capítulo 17. João, capítulo 17. Nós leremos a partir do verso 1, que a palavra do Senhor nos ensina. Mesmo assentados, mas com toda reverência,
Vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina. João, capítulo 17, dos versos 20 ao 26. Quero aproveitar também e dizer aos irmãos que têm nos acompanhado aí por live, online, que os nossos cultos de domingo pela manhã também têm sido agora transmitidos, né? A partir de hoje, começamos a transmitir os cultos pela manhã. Então, se você está acompanhando o culto de hoje à noite e não esteve pela manhã acompanhando, você pode acompanhar através do link aí que é disponibilizado em nossos grupos. João 17, a partir do verso 11, os irmãos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles por que me deste, pois são teus. Tudo o que tem é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Até aqui, Jesus, irmãos, orou por si mesmo, ora pelos seus discípulos, e agora ele ora por aqueles que haverão de aceitar o Evangelho. Ele ora por nós. Então preste atenção na oração de Jesus por nós, a partir do verso 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus? Pai amado, nós somos gratos porque a sua palavra é poderosa e viva. Senhor, nosso Deus, estamos diante aqui da mensagem do Evangelho de João, capítulo 17,
E nós, Senhor Deus, desejamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Continua, Senhor Deus, a falar conosco, estamos prontos a Te ouvir, Pai. Usa-me como instrumento Teu para transmitir a Sua verdade aos nossos irmãos. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, nesse mês de junho, estamos iniciando hoje o primeiro domingo do mês de junho, nós falaremos sobre unidade, né? Hoje pela manhã começamos já falando sobre esse tema, unidade, e vamos continuar falando sobre isso durante esse mês, porque unidade é algo que nós como igreja devemos buscar, devemos manter, devemos preservar, né? E é algo que parece simples, mas não é. E Jesus, quando Ele ora por aqueles que haverão de ser salvos, quando Ele ora pela igreja que seria alcançada, ou seja, eu e você, Jesus ora e pede para que eles sejam um, como Ele é um com o Pai. Jesus ora pela unidade da igreja, ora para que essa igreja seja preservada. E é algo muito especial, interessante, quando nós olhamos aqui o Evangelho de João, no capítulo 17, porque Jesus está prestes a ser entregue aos seus opositores, está prestes a ser preso, né? E ele, naqueles momentos ali angustiantes, né, pré-prisão, Jesus poderia ter orado por muitas coisas, Jesus poderia ter pedido glória, fama, Jesus poderia falar com Deus e ter colocado ali algumas prioridades, mas eu quero elencar com os irmãos aqui os fundamentos, aquilo que fundamenta de fato a unidade que a igreja pode vivenciar. E pela manhã nós falamos sobre isso. Eu disse aos irmãos aqui que estavam, eu disse que viver em unidade não é fácil, né? E de fato não é, irmãos, é algo que nós precisamos buscar constantemente, devemos ter esse desejo de estar em comunhão, estar em unidade. Vivemos num tempo de individualismos, vivemos num tempo onde as pessoas elas desejam viver a parte da igreja. Existe até um nome, um termo que é comum agora nos dias de hoje, que eu mencionei também pela manhã, que é o termo desigrejados. São aquelas pessoas que elas querem ter contato, e elas dizem ter contato com Jesus, elas falam, olha, eu estou bem com Jesus, eu falo com Ele, eu tenho comunhão com Jesus, mas eu não quero ter comunhão com a igreja, eu não quero me envolver com a igreja. E por que isso? Porque muitas pessoas passam por decepções, não é, com a igreja, decepções com os pastores, decepções com os líderes, e por isso muitas vezes elas pegam a aversão à igreja, à comunhão. Mas não é isso que Deus deseja para a igreja dele, né? Deus deseja que nós estejamos de fato em comunhão, possamos viver essa comunhão, essa unidade. E esse é um privilégio que nós temos enquanto corpo de Cristo. Estar em comunhão, viver em unidade, viver em comunhão de fato é um privilégio para nós. Você tem, meu irmão, esse privilégio de estar em comunhão. Amém? Então eu quero que você diga aí para quem está próximo de você, você tem esse privilégio de estar em comunhão. É um privilégio. De fato, irmãos, é um privilégio para nós estarmos em comunhão, e Jesus aqui, ele elenca alguns desses fundamentos dessa comunhão, nesse texto longo que lemos, do capítulo 17 aqui, de João, né? Eu quero elencar alguns desses fundamentos, depois ali, falar um pouquinho mais especificamente, a partir do verso 20, quando ele fala específico sobre essa igreja que seria dada a ele, né? Mas o primeiro aqui, fundamento que nós podemos observar nesse texto, é o fundamento da salvação. Olha só, nós somos salvos, você tem o privilégio de viver em comunhão, porque você tem a possibilidade de ter a salvação em Cristo Jesus. Isso é um privilégio, irmãos. Se você observar aqui, dos versículos iniciais, versículos de 1 a 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Senhor, Ele veio para nos dar vida, e essa vida é vida eterna. Se há algo que fundamenta a nossa unidade, que é a base para a qual nós podemos dizer que podemos viver em comunhão uns com os outros, é que Cristo veio para nos dar uma vida eterna. E interessante, irmãos, quando nós olhamos, eu quero convidar você a voltar um pouquinho a sua Bíblia aí, João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Há um texto na Bíblia que passa, talvez, batido, mas Evangelho de João, capítulo 5, 24, é um texto que eu acho que todo cristão, todo crente deveria decorar, devia ter de cabeça. Jesus, em algumas versões, vai dizer assim: em verdade vos digo. Mas na NVI, a versão que nós estamos lendo aqui, ele vai dizer assim: eu lhes asseguro. Ou seja, é para que não haja dúvida. Uma vez eu falei isso aí na classe de integração de manhã, e uma pessoa, não aqui na nossa igreja, mas em outra, uma pessoa falou assim: pastor, Jesus mente. Por que Jesus diz em verdade e em verdade vos digo? Por que Jesus falou isso? Ou eu lhes asseguro, na sua versão aí. Porque é para a gente não ter dúvida, irmãos. É para a gente ter certeza absoluta. E há crentes nos dias de hoje, há pessoas nos dias de hoje que se perguntam assim para ela: para onde você vai quando você morrer? Essa pessoa vai dizer assim: não sei. Jesus diz: eu lhes asseguro. João 5,24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna? Tem a vida eterna. Os irmãos que já estão participando da integração comigo já sabem ali o ponto verbal. Tem a vida eterna. E isso, irmãos, é uma garantia, né? Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É a certeza que nós temos por estarmos ligados em Cristo. Nós um dia aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Ele nos assegura, Ele diz: em verdade te digo, você tem a vida eterna. Mas o nosso adversário, irmãos, muitas vezes o diabo, ele vem trazendo dúvida aos nossos corações. Ele diz: você não é digno, você não tem vida eterna coisa nenhuma, se você morrer hoje, para onde você vai? Você é um pecador. E de fato, irmãos, somos pecadores. Não somos dignos mesmo da salvação. Todos nós somos dignos do inferno. Mas por causa de Cristo, pela obra dele, maravilhosa, porque ele morreu na cruz por você, por mim, nós temos a certeza da vida eterna. João 5, aliás, João 3,16, talvez seja um versículo que você também deva saber de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas talvez você não lembre do 17, né? O versículo 17 diz: não para que o mundo, Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E o versículo 18 diz: quem nele crê tem a vida, é certeza, não é futuro, é hoje. Então, irmãos, nós precisamos de fato, baseados na certeza da salvação, na certeza daquilo que um dia nós confessamos, é o que diz lá em Romanos 10, nós confessamos a Jesus Cristo com a nossa boca, entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos a vida eterna. Essa é a primeira base para a verdadeira comunhão que podemos ter em Cristo Jesus. E eu pergunto a você nessa noite: você tem a certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você está com Cristo? Se você tem essa dúvida, meu irmão, é tempo de você entregar a sua vida a Jesus. É tempo de você confessar, é tempo de você se voltar para Jesus. Porque não sabemos como vai ser o nosso amanhã, nós não sabemos nem como vai ser, né, daqui a semana que vem, mas o que eu sei é o seguinte: o que eu sei é que seja lá o que acontecer comigo,
eu estarei com Jesus, porque essa é a promessa dele para a minha vida. Eu perguntei esses dias lá na classe de integração, e é um bate-papo gostoso, convido aqueles que quiserem participar da classe de integração, tem sido bênção ali, momentos realmente, como eu disse, são pequenos testemunhos, né, grandes vitórias ali que Deus tem nos dado. E eu perguntei para os nossos irmãos, eu falei, bom, se vocês chegarem na porta do céu e encontrarem Jesus, né, e Jesus falar para vocês assim, tá bom, vocês querem entrar aqui? Por que eu deveria deixar você entrar aqui? O que vocês diriam para Jesus? O pessoal travou assim, né? Falou, eu não sei, pastor. O que eu digo para Jesus? O que eu falo para ele? Meu irmão, você tem um motivo. Você tem a salvação porque é promessa de Deus. Porque está na palavra. Você crê na palavra de Deus. E você crê naquilo que Jesus fez por você na cruz. Você aceita isso. Você entende que você um dia foi chamado pelo próprio Deus e você atendeu esse chamado e essa obra maravilhosa na cruz é suficiente. A palavra de Jesus é suficiente para escrever o teu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Segundo lugar, meu irmão, para que você possa ter essa segurança, essa certeza, essa tranquilidade de viver em comunhão com a igreja, em primeiro lugar, você pode ter essa certeza da salvação. A salvação é um meio pelo qual, de fato, podemos viver em comunhão, em unidade na igreja. Mas, em segundo lugar, é a segurança. Olha o que diz aqui a partir do verso 6, do verso 6 ao 14. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tem é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Que segurança é essa, irmãos? Essa segurança é a segurança de que, se estamos com Cristo, estamos cumprindo um propósito para o qual Ele mesmo determinou. Se você observar aqui, 7 vezes, nós encontramos Jesus afirmando que os discípulos foram dados pelo Pai. 7 vezes Jesus afirma isso. Se você observar aqui no versículo 2, diz o seguinte: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha o que diz o verso 6: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Olha o que diz o verso 8, diz assim: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti, e creram que me enviaste. Olha o que diz o verso 9: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. E você vai ver isso repetindo no verso 11, no verso 12 e no verso 24. Ou seja, se estamos em Cristo, se você está em Cristo, se você está aqui ouvindo essa palavra, você não está aqui por acaso, foi o Senhor que entregou a sua vida, foi o Senhor que deu você para que você pudesse estar aqui. O Senhor já tinha planejado isso. Isso se chama eleição. É a doutrina da eleição. O Senhor planejou que você ouvisse essa palavra. O Senhor planejou que você estivesse em comunhão. O Senhor planejou que você
fizesse parte da família de Deus. E já estava na mente de Deus. Isso é algo maravilhoso, meu irmão. Isso é bom, isso é gostoso. O Senhor planejou que nós tivéssemos uma bebezinha aqui, louvando ao Senhor, enquanto nós estivéssemos pregando. Glória a Deus por isso. O Senhor planejou tudo isso, irmãos. E não tem problema não, deixa ela louvar o Senhor aí diante dela, viu, irmão? Fique à vontade. É gostoso podermos estar em comunhão e sabermos que essa comunhão foi planejada pelo próprio Deus. É interessante que na igreja do Senhor Jesus Cristo acontece coisas assim do tipo, você cumprimenta alguém dentro da igreja e você fala, eu te conheço, né? Esses dias aconteceu isso, eu presenciei aqui. Um irmão olhou para o outro e falou, eu conheço você. Ele falou, não é possível você me conhecer. Não, mas eu te conheço. Não, nem conhece não. E era um visitante que entrou aqui, eu te conheço. Não, você não me conhece. Conheço você, não. Essas coincidências só revelam algo que Deus já está fazendo, é Deus que está mandando pessoas, é Deus que coloca pessoas aqui, e parece que você já conhece, parece que você já é amigo há muito tempo. Ah, pastor, essas são as palavrinhas do marketing. Não é não. Não é coisa de vendedor, não. É coisa que o Espírito Santo de Deus faz mesmo no meio da igreja dele. Ele faz com que a gente se identifique muito antes de nós nos conhecermos de fato, e a gente começa a perceber que há algo que nos une, que é o Espírito de Deus, porque o Senhor está cumprindo o seu querer, o seu propósito no meio da igreja dele. Em terceiro lugar, nós podemos partilhar dessa comunhão, porque há algo também que nós partilhamos, que é a santidade, né? E se você observar aqui, no versículos 8, nos versículos 14, versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram, eles reconheceram que de fato vim de ti, e creram que me enviaste. Olha o que diz o versículo 14, diz a palavra do Senhor, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Olha o que diz o verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos um povo santo. E quando estudamos e aprendemos o que é santo, o que é santidade, nós vamos perceber que essa palavra santo, ela tem duas vertentes, né? A primeira vertente é a vertente de retidão. Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. E como Deus não há outro, Ele é o único reto. É o único que não há sombra, não há variação alguma. Deus é santo. Mas, irmãos, nós também somos santos. Aí você vai dizer, pastor, como assim? Você acabou de dizer que Deus é santo. Nós somos santos porque nós somos separados. E esse é o sentido, quando Paulo escreve às igrejas, aos irmãos, ele diz, aos santos da igreja que estão em Corinto, aos santos da igreja que estão na Galácia. Esses irmãos são santos porque são um povo separado do mundo. Nós somos diferentes. Nós precisamos, irmãos, ter prazer nas coisas de Deus. Hoje falava ali na classe de integração pela manhã, que há uma diferença quando nós de fato aceitamos a Jesus Cristo como nosso verdadeiro Senhor. A diferença é que nós passamos a não gostar mais das coisas do mundo. Essas coisas do mundo, elas começam a não ser mais atraentes para nós. Aí alguém vai dizer assim, você é jovem, você é uma moça bonita, você não vai para balada, você não vai para isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro. Aí a moça, eu não faço porque minha igreja proíbe. Se você não faz porque a tua igreja proíbe, faça. Porque a gente não faz, deixa de fazer as coisas porque a igreja proíbe. A gente faz ou deixa de fazer as coisas porque a gente sabe que isso agrada ou não a Deus. Porque a gente não tem prazer naquelas coisas. Pior do que não fazer é estar dentro da igreja com vontade de estar lá no mundo. E Deus não se agrada disso. Não é isso que Deus espera de um povo dele separado. Então a verdadeira conversão, ela tem algumas marcas. Ela tem uma marca verdadeira que eu não sinto prazer. O cristão ele é proibido, pastor. Ele não pode. Não, ele pode tudo.
Tudo é lícito, Paulo diz à igreja, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, eu não me agrado mais dessas coisas. Então você pode qualquer coisa, não há proibições, você pode, mas eu posso, mas eu não me agrado, eu não sinto prazer, eu não tenho prazer nessas coisas, isso está no meu passado, está na minha antiga maneira de viver, eu não tenho prazer. E tem gente que acha que o fato de servir a Jesus é isso, é você botar uma capa de crente, você botar uma máscara, hoje eu vou para a igreja, agora eu sou crente. Aí na semana, na faculdade, na escola, na rua, na internet, crente? Eu não. Nós somos um povo separado, somos um povo santificado, e nós somos santificados inclusive pela palavra de Deus. É isso que nós encontramos aqui. Por exemplo, no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em quarto lugar, nós somos confrontados com a unidade. E Jesus, ele fala sobre isso quando ele, ali a partir do verso 20, né, ele vai falar, versículo 21, por exemplo, diz assim, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O Senhor nos fez, irmãos, a imagem e semelhança de Deus. E embora o fato do pecado ter entrado na vida humana, isso talvez possa ter arranhado a nossa imagem e semelhança de Deus. Nós temos em nós a necessidade de nos relacionarmos. Isso está dentro de nós porque Deus é um Deus relacional. Ele é ao mesmo tempo um Deus Pai, um Deus Espírito e um Deus Filho. Ele se relaciona, a Trindade se relaciona. A essência de Deus é uma essência relacional. E nós também fomos criados com essa necessidade de nos relacionarmos uns com os outros, porque nós viemos do Pai, criados à imagem e semelhança dEle. E Jesus, ao falar dessa unidade, né, aqui quando Ele ora por aqueles que haveriam de ser dados por Deus, Ele diz no versículo 21, para que todos sejam um, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A base, o fundamento dessa unidade, dessa comunhão, é a própria comunhão do Pai com o Filho e com o Espírito. A comunhão da Trindade é a base da comunhão da igreja. E há algo muito interessante aqui, porque profundo, daria uma outra mensagem, eu não vou entrar nesses detalhes hoje, não dará tempo, mas que a partir do momento em que nós estamos em comunhão com o Filho, nós estamos em comunhão com o próprio Pai, nós fazemos parte dessa comunhão espiritual e eterna. Isso é profundo, irmãos, isso é poderoso, isso é algo maravilhoso, do qual nós não podemos abrir mão. Nós somos participantes, é por isso que você disse no começo dessa mensagem, que você é um privilegiado por poder fazer parte dessa comunhão, e nós somos mesmo, nós somos privilegiados de partilharmos dessa comunhão. Quais são as razões para buscar a unidade dentro da igreja do Senhor Jesus? Quais são as razões? Em primeiro lugar, porque quem pede é o próprio Jesus. Esse é um pedido de Cristo. Então nós devemos viver em comunhão e em unidade porque Cristo pediu isso. Isso vai contra a ideia de ser um desigrejado. Isso vai contra a ideia de nós vivemos isolados. Nós estamos em comunhão e vivemos em unidade porque esse é o desejo de Cristo. Ele é o fundador da igreja, a igreja é fundada nele. Nós podemos ter uma outra razão aqui, que é por causa da nossa origem espiritual. Somos filhos de Deus, somos membros da família de Deus e devemos buscar a harmonia com Deus, com o próprio Deus. Nós também somos motivados a viver em comunhão por causa da nossa missão, que é impactar o mundo. A igreja tem uma missão, e a missão da igreja é impactar o mundo. Diz o versículo 23,
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. É o mundo que precisa ver isso, é o mundo que vai ser impactado quando a igreja do Senhor, ela anda em comunhão e unida. Aí você vai dizer assim, pastor, e o que eu tenho a ver com o mundo? É o ide do Senhor, né? Mateus 28, as últimas palavras de Jesus após a ressurreição, ele deixa o ide para a igreja. Vão, ide, vão pregar o evangelho a toda criatura, vão fazer discípulos de todas as nações, vão batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, irmãos, esse ide é para nós. Esse ide é para a igreja dele, de todos os tempos. E uma vez eu ouvi num culto missionário, uma coisa que um missionário disse que me impactou, e eu nunca mais esqueci. E esse missionário falou assim, cada geração é responsável pela sua geração. Uma frase curta, mas muito impactante. Ele disse, cada geração é responsável pela sua geração. Ou seja, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tataravós, eles foram responsáveis por aquela geração lá. Por aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho, para aqueles vizinhos deles que talvez não ouviram. Mas nós somos responsáveis pela nossa geração, pela geração de hoje. É responsabilidade minha e tua, meu irmão. Essas pessoas precisam ser impactadas pelo Evangelho e nós somos responsáveis por ela. Então, nós, sim, somos chamados a cumprir a nossa missão. E, por fim, por causa do nosso destino eterno. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui no versos 24 e versos 26. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Olha só que interessante, irmãos. Nós somos convidados a estar com o Senhor, né? E esse é o destino da qual Deus tem nos chamado a experimentar, andar com Ele, viver com Ele, né? E viveremos com Cristo não apenas nesse mundo, mas no vindouro, e somos convidados também a levar pessoas a experimentar isso, a viverem com Cristo. Que isso, irmãos, seja uma verdade em nossas vidas e que nós possamos, de fato, experimentar isso no nosso dia a dia, no nosso viver. Quero chamar o grupo de louvor a vir à frente. E eu quero, meu irmão, aproveitar nessa noite, eu quero dizer para você, né, eu sei que aqui talvez a maioria das pessoas que estejam aqui, ou talvez todas as pessoas, já tenham tido essa experiência, talvez já tiveram esse convite, né, de poder aceitar ou entregar a vida a Jesus. Talvez você diga, pastor, eu já fiz isso, né? Eu já entreguei minha vida a Jesus. Entregou mesmo? Entregou mesmo? Eu fiz uma pergunta essa noite aqui. Eu perguntei, se você morrer hoje, você vai para o céu? Talvez algumas pessoas aqui digam, não sei. Eu frequento a igreja, pastor, há muito tempo, mas eu não sei se eu vou para o céu, não. Eu não tenho essa certeza, não. Eu quero terminar dizendo aqui, Romanos 10. Abra sua Bíblia aí. Romanos 10, versículos 9 e 10. É o que diz a palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor Oséias, não. Romanos 10, versículos 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, se você confessar com a sua boca, talvez você diga, pastor, eu nunca entendi, porque na igreja o pastor no final do culto dá uma mensagem, ele fala assim, repita comigo essa oração. É porque está escrito aqui, ó, Romanos 10.
É com o coração que você crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Então, se você acredita nessa palavra, crê nela, gostaria de entregar a sua vida a Jesus de todo o seu coração, você pode orar, você pode falar com a sua boca. E o que a Bíblia diz, qual é a promessa de Deus para você? O seu nome será escrito no livro da vida. E uma vez que teu nome estiver lá, estará seguro. Você terá segurança, porque o seu nome será escrito pelo próprio Deus. Isso não é maravilhoso? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você estiver. E se você ainda não tem essa certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, de que um dia de fato você entregou sua vida a Jesus, eu vou pedir para você nesse momento orar comigo. Vou pedir para você fazer essa oração comigo e você poder falar com o Senhor. E diga para o Senhor, com a sua voz aí onde você estiver, não tenha vergonha. Senhor Deus, pode repetir, se você não tem a certeza, repita, faça isso. Senhor Deus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor meu Deus, eu creio na sua palavra. O Senhor diz, eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E eu creio nessa palavra. Portanto, Senhor, nessa noite, eu confesso o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço, Senhor, que escreva o meu nome no livro da vida. Eu oro com fé em Jesus. Amém. Eu quero orar por você nessa noite também. Não precisa repetir. Senhor meu Deus e Pai, algumas pessoas nessa noite que estavam com dúvidas se o nome delas estava mesmo no livro, escrito no livro da vida, elas puderam nessa noite orar e confessar o Senhor como Salvador da vida delas, Pai. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem falado aqui nessa noite, o Senhor tem tocado de uma maneira especial, e o Senhor quer trazer segurança da salvação aos nossos irmãos aqui. E a Tua palavra diz, Senhor Deus, que lá em Efésios, no capítulo 1, verso 13, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, quem ouve e crê, é selado com o Espírito Santo da promessa. Senhor Deus, sela, Senhor Deus, toca com o Teu Santo Espírito na vida desse irmão, que talvez não tenha tido essa experiência, não tinha experimentado ainda o Espírito Santo. E conforme, Senhor Deus, a Tua palavra, que possam experimentar isso, a presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que é a garantia de que um dia estaremos de fato com o Senhor. Pai amado, muito obrigado pelo Teu agir, pela Tua obra em nosso meio. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória ao Senhor. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus? Ele é maravilhoso, merece? Ele merece. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero chamar aqui, nesse momento, os nossos irmãos. E após a oração, nossa transmissão será encerrada. Quero agradecer aos irmãos que participaram aqui pela transmissão online. Agradecer a todos. Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma semana abençoada. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Por essas pessoas que foram impactadas, Senhor Deus, pela Sua palavra, puderam estar aqui presencialmente e online. Agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com o Seu povo aqui presente e espalhados pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os nossos